E a outra, o Tite se convenceu de que, o Léo Ortiz precisa jogar, e o outro, que o Alan, neste momento, é um risco para o time. E, de novo, nada contra a pessoa do Alan, não conheço, mas só nesse Flamengo você tem o caso do Léo Pereira, que teve uma fase lá atrás que ele não podia jogar, porque ele está em campo, era um risco. Hoje é um dos destaques do time. Você tem o caso do Michael, que agora está machucado, mas quando ele chega no Flamengo, teve uma época que você falava, cara, melhor não botar, porque ele não está funcionando. Depois virou um cara muito importante, agora retornando. Então você tem outros jogadores que fizeram essa trajetória de ser preservado em um momento. Então acho que o Tite se convenceu disso. Tanto é que ontem, com o Alan à disposição, ele bota o garoto, o Everton Araújo, que joga muito Excelente. bem. Flamengo e Bahia, né? Porque para muitas pessoas até o VS, acho que deu o palpite, né? Que o Bahia pudesse ser o vencedor do confronto, né? Que pudesse chegar à semifinal da Copa Betano do Brasil. Deu Flamengo, o VS, e até com certa tranquilidade, né, cara? Nesse jogo aí sim, essa daí foi a única chance que o Bahia teve no jogo. Um belo passe do Everton Ribeiro, e o Everaldo estava muito atrapalhado ali com 2, mas enfim, mas acho que ele poderia ter concluído melhor, né? Deveria ter concluído melhor. No mais, o Bahia não conseguiu chegar, o Rogério Ceni falou sobre isso na coletiva, né? Dizendo que o time até teve posse, teve a construção e tudo, mas não conseguiu criar chances claras. E eu achava que o Bahia passaria por 2 motivos. O primeiro, quer dizer, o segundo motivo é a lei de Carpini, né? Que é, quanto mais uma coisa acontece, mais perto de parar de acontecer ela está. Mas parece que o Rogério Ceni desafia a lei de Carpini, né? Porque o Rogério Ceni enfrentou o Flamengo como treinador 14 vezes e perdeu as 14. A gente vai ouvir daqui a pouco ele. Então, assim, e a principal era um Flamengo muito desfalcado, era um Flamengo, o primeiro jogo o Flamengo joga muito desfalcado, e ainda tinha o Pedro no primeiro jogo. Não, o Pedro já não joga no primeiro jogo, né? Não, ele estava machucado e ele volta no ponto Corinthians ele se machucou na seleção. Não tinha o Pedro, então, sério, o time muito desfalcado contra um Bahia que estava pronto para jogar, estava se preparando só para esse jogo. Só que lá, acho que em Salvador, o Bahia foi bem melhor que o Flamengo, e o Flamengo conseguiu resistir, e no jogo da volta aí o Bahia realmente, de fato, não conseguiu equilibrar, e acho que isso tem 2 componentes aí. O primeiro, acho que o Flamengo estava muito concentrado no jogo. Normalmente o Flamengo tem alguns problemas de concentração. E a outra, o Tite se convenceu de que, o Léo Ortiz precisa jogar, e o outro, que o Alan, neste momento, é um risco para o time. E, de novo, nada contra a pessoa do Alan, não conheço, mas só nesse Flamengo você tem o caso do Léo Pereira, que teve uma fase lá atrás que ele não podia jogar, porque ele está em campo, era um risco. Hoje é um dos destaques do time. Você tem o caso do Michael, que agora está machucado, mas quando ele chega no Flamengo, teve uma época que você falava, cara, melhor não botar, porque ele não está funcionando. Depois virou um cara muito importante, agora retornando. Então você tem outros jogadores que fizeram essa trajetória de ser preservado em um momento. Então acho que o Tite se convenceu disso. Tanto é que ontem, com o Alan à disposição, ele bota o garoto, o Everton Araújo, que joga muito bem. Excelente jogo. Joga muito bem. Protegeu o zagueiro, assim, né? então, acho que isso, méritos aí do Flamengo. Ontem fez um jogo muito bom. Acho que é o melhor jogo do Flamengo desde o 2-0 contra o Palmeiras. Eu ia fazer essa pergunta pro Jorge, né? Porque... Acho que é o melhor jogo. O Flamengo jogou muito contra o Palmeiras no 2-0. 2-0 até ficou pouco. No Maracanã. No Maracanã também, é jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. É o melhor jogo do Flamengo desde esse jogo. Dá pra dizer, Jorge, dentro dessa linha que o VS puxou, claro que não foi uma atuação, nossa, de gala como foi contra o Palmeiras, mas eu acho que esse futebol que foi apresentado, colocando em vista também o contexto do adversário, que é um adversário qualificado, mas eu acho que talvez seja o mínimo que o torcedor espera. E suficiente. Pelas peças que tem, né? E suficiente para competir e buscar o título. Eu acho que é um jogo, se você de repente concluir que não é uma atuação, não é brilhante, não é plástica, não é um amasso, mas é um jogo de controle. Assim, o Flamengo ele não dá muitas oportunidades, o Bahia tem uma ocasião clara, as chances são do Flamengo, o controle do jogo é do Flamengo. O Flamengo finaliza 13 vezes e tem 3 chances assim bem reais. Uma delas é o gol, tem a outra do Luiz Araújo e tem a do Bruno Henrique no primeiro tempo. Então, assim, é um jogo seguro. Acho que o torcedor do Flamengo quer nesse momento, claro, com a qualidade do elenco,
se cobra muito plástica, né, contundência, que o Flamengo consiga vencer os seus adversários por placares elásticos, dando show. Mas isso nem sempre é possível, até pelas circunstâncias da temporada. Com as lesões que o Flamengo teve, com o desgaste, com 3 competições, importante lembrar. O Flamengo ainda é uma das poucas equipes que disputam 3 competições. O brasileiro está difícil, o Botafogo está na liderança, o Palmeiras está com semanas livres, o Fortaleza está ali, mas o Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro. Então é entender que não vai dar para ter show o tempo inteiro, mas é importante você pegar um adversário do pote do Bahia, que chegou ali, muita gente até entendendo que havia o risco de eliminação para o Flamengo, e fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo fez uma atuação ontem segura no Maracanã, e para ser campeão da Copa do Brasil, antes de dar show, você tem que ter atuações seguras como o Flamengo teve. É o caminho para tentar o título aí. Uma atuação bem controlada, né? O resultado poderia ter sido até maior. Tirando o primeiro lance, que poderia ter mudado a cara do jogo, né? Sim, também. Se o Bahia faz o gol com 5 minutos, é outra coisa que a gente estaria conversando aqui. O resultado poderia ter sido maior. Mas no geral, o Flamengo teve mais chances de fazer o segundo do que o Bahia fazer o primeiro. É uma atuação bem controlada. Então, mas assim, eu digo da questão plástica, que eu sei que o torcedor do Flamengo vai sempre cobrar. Mas eu acho que se o Flamengo conseguir manter, se mantiver essa atuação, eu acho que já não é um torcedor que vai pegar no pé. Então, eu acho que o torcedor, ela já é aceitável diante de um contexto onde o torcedor cobra. É que eu acho que existe uma diferença de contexto, nem só do torcedor, mas uma diferença de contexto do estilo da competição, do pontos corridos pro mata-mata. Eu acho que quando vem um mata-mata, você pega uma semifinal agora contra o Corinthians, umas quartas de final contra o Bahia, até umas oitavas de final contra o Palmeiras, o torcedor quer passar. O mais importante é, eu quero me classificar. Se eu puder jogar bem, vai ser importante. Mas eu quero classificar. O mata-mata tem essa coisa diferente. Depende muito do contexto. Sabe por quê? A atuação de ontem, eu acho que ela tem mais cara de pontos corridos do que de mata-mata. Segurança? Pela segurança, assim, se você... Porque pega um contexto. O contexto do jogo de ontem é um contexto de já ter vencido fora de casa. Se esse jogo é o primeiro jogo contra o Corinthians ou contra o próprio Bahia, a sensação seria... Mas é isso, exatamente o que eu falei, do contexto. Mas é exatamente isso que eu falei, do contexto. Se você pega o jogo de ontem, é o jogo da ida, em casa contra o Bahia, tem que decidir fora, a análise seria a seguinte: tá bom, jogou bem, foi seguro, mas, cara, não pode perder a quantidade de gol que perde, pode fazer falta na Fonte Nova, etc. Então, por isso que eu tô falando, o mata-mata, ele dá essas possibilidades mudança de você analisar percepção, né? essa percepção diferente. Só que eu acho que tem um ponto sobre o Flamengo. Eu acho que, sem o Pedro, esse time vai ficar muito diferente. A tendência é que ele fique muito diferente. Já ficou ontem. O Bruno Henrique, ele não é um centroavante como o Pedro. Quando o Flamengo teve momentos onde virou uma dupla de ataque, ou o Arrascaeta encostou como segundo atacante, ou o Luiz Araújo encostou como segundo atacante, fez melhor pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique atuou melhor, fez mais coisas no jogo. Então, achei que o jogo de ontem foi interessante até pra isso. Não só pela competição, acho que o Flamengo é um dos favoritos ao título, é quem tem o melhor time, né, dos 4, mesmo com os desfalques, mas não quer dizer que vai ser campeão. Só que o que deu pra ver ontem é um Flamengo mais seguro e um Flamengo com boas ideias ofensivas, principalmente quando virou dupla de ataque com auxílio ao Bruno Henrique. Já que você citou o Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Gabigol, né? Mas eu acho que o Flamengo talvez encontrou, assim, diante dos problemas que tem, né? E a gente não sabe se vai contratar um outro jogador que está sem clube, não vai. se fala. Não vai. De fato, Marcos Braz ontem falou que a janela do Flamengo está encerrada. Bom... Marcos Braz já disse coisas assim, mas tudo bem. Eu ia falar, esse é o ponto, né? Mas enfim, enfim. Acho que talvez a grande opção e é legal pro torcedor ver de repente, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, esses caras que lá atrás também deram títulos pro Flamengo, voltando a ter um bom entrosamento dentro de campo, né? Você precisa ter o cara, nessa fase da competição, nessa fase do ano, né, na realidade, você precisa ter os caras que eles são decisivos, mano. Você precisa ter aqueles caras que... Pô, a bola vai rolar, o zagueiro adversário fala, opa, tem o Bruno Henrique do outro lado. Então, mas e precisa calcular o calendário para ter esses caras bem, né? Naquele momento. Precisa ter esses caras bem nos jogos ruins. Jogos ruins, quando eu falo jogos ruins mas difíceis. O ponto você acreditava que ele poderia ser esse cara? Dos que tinham lá, ele é a melhor opção, com certeza. O Bruno Henrique, no sentido de voltar a ser decisivo, porque ele não vem na temporada como ele já vinha há um tempo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que entre as opções ele era melhor. Não tem nem comparação. Acho que o Gabigol hoje não é um jogador que dê para confiar muito ainda, e o Carlinhos, tecnicamente falando, é muito abaixo. A questão do Bruno Henrique e do Arrascaeta, do Flamengo, é uma análise que também não dá para ignorar da temporada do Flamengo, tiveram muito pouco à disposição, né, nos momentos decisivos. O Arrascaeta machucou bastante. O De La Cruz, cara, De La Cruz não teve uma temporada ainda completa pelo Flamengo. Mas enfim, cara, eu acho que você ter o Bruno Henrique
é sempre o Bruno Henrique, mano. Ele pode não estar no melhor, mas ele é sempre o Bruno Henrique. Com ritmo de jogo, a tendência dele decidir pra você é muito grande.